Oi, gente nossa, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Eu tenho uma mensagem para nós. Você que é inscrito no meu canal, você que ainda não escreveu no meu canal, escreva, compartilhe, curte, compartilha. Isso me deixa muito feliz por tudo isso. E eu sou seu irmão Nilson Queiroz, se você não me conhece, do canal Verdadeira Graça. E a mensagem é: a religião e as suas heresias. É o título da mensagem. Quero mandar um abraço para aqueles que sempre têm compartilhado comigo, nos seus escritos e nos seus comentários. E eu mando um abraço para todos vocês, de todo o meu Brasil. Estamos terminando mais um ano de 2025. Aquele abraço, como disse o saudoso Chacrinha. Aquele abraço. Então, aquele abraço a todos vocês. Então, vamos lá. A religião e as suas heresias. O que você vai fazer numa chamada igreja? O que lá tem? Nada. O que você vai ver? Nada. O que tem numa religião? O que tem numa religião é aquilo que peixe faz. O que peixe faz? Nada. É o que tem dentro da religião. Não tem nada a não ser mentira e toma lá da cá. Só isso. É um medo que consegue segurar as pessoas. Eu tenho notado que a graça tem diminuído. Eu tenho visto pelos escritos e também pelos comentários, pelas visualizações, caiu muito a graça, porque as pessoas já aprenderam que você não precisa mais ficar debaixo de um domínio. Você não precisa tirar dinheiro do bolso para sustentar um sistema, para sustentar o luxo desses bandidos de paletó e gravata que fica aí tomando dinheiro e colocando Deus no lugar. Ele não tem argumento, ele não tem nada, então ele coloca em cima do povo. Você não alcançou porque você não teve fé. É a maneira deles conseguir atrair. Eles oferecem o inferno. Se você dá, você vai para o céu. Se você não dá, você vai para o inferno. E aí? O que você prefere? Ir para o inferno? Não, eu quero ir para o céu. Então aí você tira até da onde não tem para dar para esses bandidos de paletó e gravata, para que eles possam sustentar os seus luxos, porque o verdadeiro bandido é aquele que engana. Esses são profissionais. Bandido é aqueles que ficam assaltando casa, assaltando celular, tomando celular, tal. Não. O verdadeiro bandido é aquele que no blá 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 ele consegue arrastar, tirar milhões e milhões do povo, e o povo dá e ainda vai, se eu tivesse mais eu ia dar. Mas eu vou vender tal coisa para poder dar. Eu fiz uma campanha, eu entrei na fogueira, eu vou vender meu carro e doar tudo. Vou vender aquela casa que eu tenho e dar tudo, porque eu quero fazer o melhor para Deus. São bandidos que têm uma facilidade para te roubar rindo, e você ainda convida ele para tomar café, uma festa de aniversário, um churrasquinho na sua casa, achando que ele é um grande e na verdade é um bandido. Essa que é a verdade. As religiões estão repleto de bandidos. Isso não é de agora, porque eles descobriram que mexer com a fé do povo é fácil. Se amedrontar o povo é fácil.
Você é como, muitas vezes, você vê que uma pessoa vive debaixo de um domínio de uma pessoa, se torna escravo. Muitas vezes a esposa se torna escravo do marido. Muitas vezes um padrasto ameaça uma enteada. Se você contar, eu faço isso, faço aquilo outro. Muitas vezes ela abusa da sua própria enteada e ela não pode contar. Ela vive debaixo daquele medo. Tem medo. Se você abrir a boca, eu faço isso, faço aquilo outro. E é o que faz esses bandidos de púlpito. A mesma forma. Eu sou ungido de Deus. Se você se levantar contra mim, cuidado. Cuidado se você, na sua casa, falar contra eu. Falar contra o ungido de Deus. Eu fui levantado por Deus, você não foi levantado nem pelo diabo, quanto mais por Deus. É o que nós temos visto hoje. Nos conta uma história que um certo pastor foi visitar a casa de um irmão. E quando chegou lá, diz que ele começou a andar. Aliás, entrou na casa, sentou e disse que tinha um menininho. Então a mãe fez ali uns bolos, aqueles bolinhos de chuva que chama, né? Com café, o pastor comendo de bocada e o menino só olhando. O menino saiu do lugar dele e chegou bem perto da cara do pastor e começou a olhar. Olhava, virava para a direita, virava para a esquerda. Aí o pai raiou. Tá vendo? Que tanto você fica encarado na cara do pastor, olhando no pastor? Por que você está tanto olhando no pastor? Não, pai. Eu estou olhando porque o senhor, mas a mãe sempre fala que o pastor tem duas caras, eu quero saber onde é que está a outra cara do pastor. Criança não mente, né? Então, o que o marido dizia? Mulher, cuidado com o nosso pastor. Nosso pastor é homem de duas caras. Ele tem duas caras. E o menino pôs aquilo né? Quando o pastor foi visitar a casa dele, ele quis saber onde estava a outra cara do pastor. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Então, heresia, ou a religião. O que é religião? A religião vem do religamento. A palavra igreja vem do sair de dentro para fora, no grego, igreja. Sair de dentro para fora. Enquanto eles fazem o contrário. Eles entram para dentro. Mas a palavra igreja significa sair para fora. É o que Paulo o ensinava, o apóstolo, para que aquele povo deixava de circuncidar, deixava de dizimar, deixava de guardar o sábado, deixava de participar de ceia, deixava de participar daqueles rituais e saísse de dentro do judaísmo para fora do judaísmo. Por isso que a palavra igreja significa sair para fora, enquanto muitos estão entrando lá dentro desses local e não consegue mais sair lá de dentro. Se torna presa ali dentro. E isso não vem de agora. Isso vem de muito tempo. Eu posso ver que hoje a gente olha e vê que os crentes, você quer ver? Compara comigo. Vamos olhar para João Batista. João Batista, eu posso ver 5 erros em João Batista. João Batista, isso aconteceu antes de Jesus. Ele veio primeiro, aproximadamente 2000 anos atrás. Quando ele viu Jesus, ele não conhecia. Mas quando ele viu Jesus, ele olhou e disse, tu vem a mim? Eu quem devo ir a ti, ser batizado por ti. Jesus disse, deixe que assim aconteça, para que cumpra toda a palavra de Deus.
cumpra toda a verdade, cumpra toda a lei. Segundo, Jesus veio para ser batizado. Então, quando Jesus veio para ser batizado, assim que Jesus saiu da água, o céu abriu e João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea, forma de uma pomba, e pousar sobre a cabeça de Jesus. E uma voz que disse: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho nele prazer. Terceiro, ele disse: eu vos batizo com água, mas vem um muito mais poderoso do que eu não sou digno de amarrar nem as correias da sua sandália. Palavra de Jesus, ele tem nas mãos uma pá, ele limpa todo o pecado, ele tira todo o pecado. Então ele falava de Jesus outra vez. Ele olhou e viu Jesus que passava, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quatro vezes. Eis o Cordeiro, apontou para Jesus, que tira o pecado do mundo. Depois, outra vez, quinta, 5 vezes. Os discípulos de João, indignados, vieram ter com João, porque João também tinha discípulo. Mestre, aquele que tu batizou além do Jordão, ele consegue fazer muito mais discípulos, uma grande multidão está indo para ele. E João se alegrou. E diz: é necessário que ele cresça e que eu diminui. Assim a minha alegria está completa diante de Deus. Então, 5 vezes João testemunhou de Jesus. Agora, o que eu não consigo entender, que depois que João foi preso, João enviou alguns discípulos, parece que 2 discípulos, a Jesus e perguntar: tu és o Cristo ou temos que esperar por outro? Mas espera um pouco. Se 5 vezes ele tinha testemunhado, que ele viu, que ele sentiu, apontou para ele o Cordeiro que tira, alegrou quando recebeu a notícia que multidão ia para Jesus e o povo já não estava mais procurando por ele se alegrou. Agora, estava preso, os seus discípulos foram visitar lá no presídio. E ele disse: vai e pergunta se ele é mesmo o Cristo, o prometido, ou temos que esperar por outro? Como? Por que ele tinha dúvida? Então eu pergunto, se ele duvidou, quanto mais nos dias de hoje. Hoje, esses que se diz homens de Deus, mulher de Deus, ungido de Deus, tem chamado de Deus. Se João Batista foi um homem que tinha o chamado de Deus, foi escolhido entre todos os demais, João Batista foi escolhido. Ele teve dúvida, a ponto de enviar para perguntar se era ele, o Cristo, ou tinha que esperar por outro. Ele estava em dúvida. Agora, como esses homens se levantam nos dias de hoje dizendo que é homens de Deus, se não acontece um milagre, não acontece uma maravilha, o que acontece é pedição de dinheiro, é mentira, é envelope, corrente, e mais corrente, fogueira, campanha e promessa. E o que acontece? Nada. Você olha num peixe, o que você vê num peixe? Nada. Só vê no peixe nadar, o peixe sai nadando. Então é o que você vê nessas pessoas. Então, meu irmão, a heresia é o quê? Uma enganação, o herege, o mentiroso, enquanto eles nos chamam de desigrejado e de herege. Hereges são eles, porque eu não minto.
eu tive 44 anos debaixo dessa imundícia chamada igreja. 44 anos lá dentro. Mas se eu for entrar, se eu for me aprofundar, eu conheci essa imundícia há 70 anos atrás. Em 1955 eu conheci essa imundícia. Tal de Assembleia de Deus da Madureira. Uma família de baiano que apareceu na nossa casa. Eu era criancinha, pequenininha. Eu conheci há 70 anos atrás. Mas em 77, em 60, meu pai tentou entrar, ficou lá uns meses, mas logo saiu e a gente cresceu, se formou. Em 77, eu entrei por conta, acreditando que isso ia mudar, ia ter transformação. Mas a transformação que teve foi do melhor para o pior. E eu vejo muita gente na frente testemunhando mentira. Eu conheci pessoas que vinham passando fome, aluguel atrasado, carta de despejo, marido tinha ido embora de casa, doença, tantas coisas. Ia lá, irmão, quer dizer que depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa liberta, transformada, parei de beber, parei de fumar. Mas parar de beber e parar de fumar, o que é? Basta você querer. Isso depende de você. Deus não tira vício de ninguém. Deus não transforma. Esse negócio de falar que Deus tirou meu vício, não tirou nada. Só você sair lá de dentro, você volta a fazer tudo o que você fazia antes. Porque isso provém da carne. Deus não nos olha. Este livro diz que Deus não nos olha segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Por isso que na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz que ainda que o homem exterior venha se contaminar, o homem interior não se contamina. O Espírito, ele é independente de salvação ou de contaminação. Ele vem de Deus e para Deus ele volta novamente. Deus não tem nada a ver com esse corpo físico. Se você fuma, se você bebe, se você faz qualquer outra coisa, isso é coisa pessoal. Você quem decide, você quem sabe da sua vida. Então não adianta você falar, Deus me transformou, Deus não transformou ninguém. Porque enquanto você está lá dentro, você está se mantendo. No dia que você sair lá dentro, você volta a fazer tudo que você fazia antes. Porque a nossa carne, a tendência da nossa carne é essa. É caminhar em direção do mal. Meu irmão, eu creio que não tem dúvida. Vou ficando por aqui. A mensagem é essa, você entendeu? Sai de dentro desse espoleiro e vem para a graça, que a graça te espera de braços abertos. Graça e paz para todos. Bye, bye.